Olá pessoal, tudo bem? Vitor França mais uma vez. Hoje um tema bastante perguntado também em consultório. Eu faço cirurgia de catarata, muitos de vocês já sabem disso, né? E quando a gente opera a catarata, pode acontecer uma situação que às vezes o paciente fica um pouco preocupado, que é um pouco de baixa de visão, ou a visão volta a ficar ruim, digamos assim, mas nessa situação que a gente vai falar hoje é algo que é até de certa forma esperado, boa parte das pessoas pode apresentar isso. Alguns vão precisar do tratamento, outros não, mas de uma forma geral o que a gente vai fazer é acompanhar esses pacientes. Hoje então a gente vai falar um pouquinho mais sobre um procedimento que é a capsulotomia por YAG laser, ou eventualmente até cirúrgica, mas o que a gente vai ater mais aqui é a capsulotomia por YAG laser. Procedimento que é realizado com bastante frequência nos pacientes que já operaram de catarata e que a gente vai no final das contas aí resolver esse problema da opacidade de cápsula posterior, também conhecida como sujeira na lente. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, fica aqui, é um vídeo curto, rapidinho, a gente vai entender o mecanismo, o que é que acontece, por que é que a gente trata dessa forma e como fica no final das contas aí a visão do paciente. Bom pessoal, quando a gente tem a catarata, a gente tem na verdade um envelhecimento do nosso cristalino, que é a lente natural dos nossos olhos. Essa lente ela é responsável por algo em torno aí de 20 graus dos olhos, né, da nosso poder de refração. E quando esse cristalino deixa de ser transparente, deixa de ser um pouquinho mais maleável, ele começa a ficar um pouco mais rígido, ele começa a modificar a sua estrutura e começa a ficar opaco, menos transparente, a gente começa a ter baixa da qualidade da visão e isso a gente caracteriza, define a catarata. Só para que vocês possam entender um pouco mais, a catarata é uma situação extremamente comum na nossa população, isso a nível mundial, tá? E a catarata tem uma associação muito importante com a idade. Então, quanto mais idade, mais chance da gente desenvolver a catarata. Bom, tudo bem, até aí tudo ok, mas o que é que a gente faz para resolver o problema? Quando a gente pensa em tratamento da catarata, não existem óculos, colírios, tratamentos, nenhum outro tratamento que não o cirúrgico. Para resolver a catarata de forma definitiva, a gente precisa realmente de uma cirurgia. E essa cirurgia eu já fiz vídeos aqui explicando sobre ela, eu vou deixar aí no card para você dar uma olhada. A gente faz exatamente essa substituição e no local que existia o cristalino, a gente coloca uma lente artificial, uma lente intraocular. E essa lente intraocular, ela vai fazer então a função que o cristalino fazia antes. O grande problema é que em algumas situações ocorre como se fosse uma cicatrização por trás dessa lente, né? A lente está aqui, ocorre por trás dessa lente uma cicatrização. E essa cicatrização, entre aspas, tá pessoal, para que você possa entender um pouco mais, tecnicamente é outra coisa que acontece, mas para que você entenda um pouco melhor, e ela ocorre por trás da lente e isso vai opacificando por trás dessa lente, não é a lente, tá? É por trás da lente. E essa opacificação por trás da lente gera uma baixa da visão, uma dificuldade para o paciente enxergar. Algumas situações de pequena quantidade a gente consegue corrigir com óculos mesmo, né? E o paciente fica satisfeito. Em algumas situações aparecem mais precocemente, outras mais tardiamente, mas nos pacientes que não têm um benefício com a correção, a gente faz o tratamento. E o tratamento, até alguns anos atrás, umas décadas atrás, o que se fazia era uma capsulotomia posterior, né? A retirada da cápsula posterior do cristalino de forma cirúrgica. Isso ainda se faz hoje de forma cirúrgica, especialmente nos casos das cataratas em crianças, né, que a gente precisa remover essa cápsula posteriormente. Nos pacientes adultos ela é preservada e quando a gente faz esse procedimento no intraoperatório é por algum motivo especial, mas quando a gente fala do procedimento como um todo, a grande maioria é feita no pós-operatório, quando há necessidade. E como é que é feito hoje em dia? Eu falei para vocês do procedimento cirúrgico, mas existe um procedimento que é muito mais amplamente feito, que é a capsulotomia por YAG laser. Tradução disso é a remoção dessa área que ficou opacificada através de um laser. Portanto, é uma técnica que é indolor, é rápida e em geral é feita uma única vez. A gente fala, é comum a gente ouvir na rua ou até nós médicos explicando para os pacientes que isso é uma sujeira, né, por trás da lente e se faz uma limpeza da lente. Como eu falei antes, não é um problema na lente, é por trás de uma região que é a cápsula posterior do cristalino natural do paciente que persiste no pós-operatório
e que a gente coloca a lente muito próxima dessa região. E conforme ocorrem as migrações de umas células que opacificam por trás, a visão diminui, e o que a gente faz nada mais é do que fazer uns tiros de laser limpando. Eu comparo com a abertura de uma cortina. Então a gente abre uma cortina, uma janela que é de vidro e que você consegue ver melhor se tiver sem a cortina. Então quando acontece isso, a gente faz o laser e melhora. É um procedimento bastante rápido, indolor, como a gente falou, feito uma única vez na grande maioria das vezes. Em algumas situações, às vezes a gente precisa fazer uma carga um pouco maior de laser, a gente pausa ali, pede para o paciente voltar alguns dias depois, repete e aí completa o procedimento, mas em geral, na grande maioria das vezes, a gente faz de uma única vez. E o lado bom da história é que isso é feito uma única vez. Então o paciente faz e se livra do problema. A lente continua bem adaptada, bem no local. O que geralmente acontece é que o laser por si só e a ruptura dessa cápsula pode gerar um pequeno processo inflamatório. E aí a gente faz já preventivamente uma medicação para evitar que isso aconteça. Então, de uma forma geral, é um procedimento seguro, muito realizado e que melhora a visão daqueles pacientes que estão com tudo ok, mas estão com opacidade na cápsula posterior, que é essa região que eu falei para vocês, só a título de curiosidade para que vocês saibam. Uma pergunta que sempre fazem é se é possível fazer nos dois olhos, em quem já operou catarata dos dois olhos, se tem opacificação nos dois olhos, se pode fazer ao mesmo tempo. É possível fazer nos dois olhos, faz um, faz o outro no mesmo dia. Eu geralmente sempre indico os pacientes retornarem para mim ou para o médico que os acompanha, para que a gente avalie isso no médio e longo prazo. Então eu faço o procedimento e peço uma reavaliação 2 semanas depois, 1 semana depois, para a gente poder acompanhar direitinho esse paciente. Mas em geral é um procedimento extremamente seguro, feito de forma muito rápida e uma única vez. E se você gosta desse tipo de conteúdo ou tem alguma dúvida sobre oftalmologia, inscreva-se aqui no canal, assine as notificações para que você consiga receber as informações dos vídeos que a gente faz aqui toda semana, voltado para o paciente mesmo, né? Não é um canal com viés técnico para outros médicos. A gente faz um canal que é voltado para o paciente mesmo. Então fique à vontade para comentar, perguntar. O que puder ser realizado aqui a gente vai ajudar a esclarecer, ressaltando sempre a importância da sua consulta com o seu médico oftalmologista. Não fique baseado somente no que está aqui nesses vídeos, porque isso aqui é para tirar dúvida, pessoal, para esclarecer. Em momento algum eu estou examinando qualquer um desses olhos de vocês, então a gente precisa realmente fazer a prevenção através de consultas regulares com o oftalmologista. Eu fiz vários vídeos aqui explicando diversos dos fatores que podem levar a uma baixa da nossa visão, um prejuízo da nossa visão e a importância de manter um acompanhamento regular com o seu oftalmologista. Então, assina aí, veja as notificações, tem uma série de vídeos aí interessantes, fique à vontade, dá para maratonar se quiser, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo.